Vamos lá, pessoal. Lembra do caso que nós trouxemos no Cidade Alerta daquela auxiliar de enfermagem que teve um procedimento suspeito na aplicação de vacina em uma idosa de 84 anos de idade? Bom, para você que não se lembra da história, uma auxiliar de enfermagem, ela simplesmente teve um procedimento um pouco estranho e ficou aquela dúvida se ela aplicou ou não a vacina. Nós trouxemos esse caso aqui no nosso Cidade Alerta em primeira mão para você, e isso virou uma discussão muito grande, principalmente porque o Ministério Público entrou na história, porque queria realmente saber se a idosa tinha ou não recebido a vacina, porque pela imagem que nós mostramos, há uma dúvida muito grande com relação a isso. E aí o que aconteceu? Foi para o Ministério Público, a questão virou policial, a perícia acabou trazendo à tona de que, num primeiro momento que a perícia fez uma análise, a auxiliar de enfermagem não aplicou a vacina na idosa de 84 anos. E isso caiu como uma bomba. E, óbvio, a Secretaria de Saúde foi cobrada com relação a esse caso. Nós estamos acompanhando esse processo todo e o filho dessa idosa que fez essa imagem e simplesmente quis saber se a mãe tinha sido ou não vacinada, registrou um boletim de ocorrência, isso recentemente, né? Mas por que, Pagliani? Você vai entender nessa reportagem aí. Tem novidade a respeito desse caso, o nosso repórter Gustavo Batista tem mais informações sobre isso, porque ele afirma que foi pressionado para dizer que a mãe recebeu sim a vacina. Opa, quem é que está pressionando a pessoa, hein? Diante dessa situação, ele procurou novamente a polícia e o Ministério Público. O nosso repórter acompanhou e eu trago para você no nosso Cidade Alerta. Põe no ar. Horácio ainda não está tranquilo, mesmo depois da mãe estar protegida contra o novo coronavírus. É que em reunião da sindicância da Prefeitura de Ribeirão Preto, ele teria sido pressionado a apresentar versão diferente em que a mãe teria recebido corretamente a dose do imunizante. O meu horário de sindicância era 9h30 e estava no papel de convocação que a moça ia depor às 10h30. Então eu achei que eu ia fazer o depoimento sozinho. Aí, de repente, quando eu cheguei lá dentro, quando eu entrei a sala às 9h30, a moça já estava lá com um advogado e mais duas pessoas. E começou o depoimento, fiz um documento normal, mas eu não achei que ia acontecer nada de errado. O aposentado não se sentiu confortável com a situação. De repente me senti acuado, porque a moça que estava lá dentro da sala de sindicância, na mesa sentada, disse para mim logo de início que a vacina tinha sido aplicada, que eu estava errado. Já me pôs como errado logo de início. Diante da situação, ele procurou a Delegacia do Idoso e a Promotoria de Justiça, que confirmaram que o laudo divulgado, que aponta a não aplicação da vacina, é conclusivo e deveria fazer boletim de ocorrência. No BO de coação, no curso do processo, Horácio relatou a negação do laudo pela sindicância e o apontamento que ele estaria errado. Não estava acompanhado do advogado e não teria recebido a cópia do depoimento. Comentou também que, diferente da acusada que acompanhou o depoimento dele, ele não acompanhou a versão dela. Em primeiro lugar, eu procurei a polícia para saber se realmente o laudo dizia que aplicou ou não aplicou. Porque, para mim, o laudo está bem claro que não tinha aplicado. Aí a delegada foi lá, pesquisou, viu que a vacina não tinha sido aplicada pelo perito. Pelo que eles passaram. Aí eu procurei promotoria, porque eu me senti constrangido, porque eu estava numa sala com 3 pessoas contra mim, a presidente da sindicância, eu não posso dizer nada contra ela, porque ela não me tratou mal. Mas os 3 estavam me acusando, estavam me tratando de uma maneira intimidatória, e eu fiquei muito assustado com isso. Nesta quarta-feira, completa um mês da abertura da sindicância pela Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, e ainda não foi divulgada a conclusão das investigações. Neste período, o auxiliar de enfermagem passou a fazer trabalhos administrativos internamente. Essa decisão foi tomada pela Prefeitura 2 dias depois que o laudo da perícia foi divulgado, com exclusividade pela Record TV. Para o promotor de justiça, Paulo Vilela, o afastamento da profissional deveria ter acontecido antes. Partindo do pressuposto que ela não deu a vacina, que o líquido não foi injetado, já há 2 crimes a serem apurados. A par disso, outras pessoas podem ter contribuído para a conduta e outras pessoas podem ter contribuído para o desvio de vacinas, que está um preço bastante salgado aí no mercado negro. Então a gente vai precisar checar junto à prefeitura
o estoque, como que era feito a reposição e o armazenamento do estoque, quem fazia a conferência, para saber se houve desvio, para onde foi o desvio e quem eram os responsáveis. A prefeitura, tomando conhecimento do fato, já teria que ter tomado providências imediatamente. Agora, não sou corregedor da prefeitura, né? A prefeitura não tomou, a gente precisa verificar por que ela não tomou, quais as circunstâncias, né? Nós vamos requisitar essas informações para eventuais novas providências futuramente. O laudo divulgado pelo Ministério Público indica que o êmbolo da seringa fica na mesma posição antes e depois da aplicação. O laudo destaca ainda que não há alteração na posição da rolha de retenção da seringa. Por isso, a conclusão: a vacina não foi aplicada no braço da idosa. Para o promotor, o processo ainda não terminou. O próximo passo é encontrar o motivo que levou o profissional a não aplicar a vacina e punir os devidos culpados. Nós vamos replicar para outras apurações que podem redundar até em crimes mais graves e até em associação criminosa para eventuais outros envolvidos. Desde a denúncia do filho Horácio à Record TV no início de março, Dona Itália Clude, de 83 anos, recebeu por mais 2 vezes a vacina de proteção contra a Covid-19. Mesmo com a mãe imunizada, o filho está revoltado depois do que aconteceu durante a sindicância. Desde o começo até agora, eu sempre pedi a atenção do municipal. E ninguém deu aqui, nem lá na sua casa, sabe se a mãe está bem. Não ligam pra gente, a gente não é nada. A gente é número. Eu quero que a justiça seja feita. Não quero que a moça, que a enfermeira, se ela não aplicou a dose, seja condenada, seja feita como Cristo por causa da administração pública. E também não quero que minha mãe fique também com uma dose a mais, porque ela pode ter algum problema de saúde por causa disso, porque ela tem muita comorbidade. Eu não acho justo o que estão fazendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? O caso vem à tona como uma bomba. E a gente sabe que no mercado negro, conforme disse o promotor, e muito bem esclarecido, muitas coisas aconteceram no país inteiro. E ninguém esperava que essa situação pudesse chegar aqui em Ribeirão Preto. O fato é que ela, a funcionária, alega para a prefeitura que aplicou. Mas o laudo de um perito fala: olha, minha senhora, você não aplicou. E se ela não aplicou a primeira dose numa idosa de 84 anos, vamos partir do pressuposto que ela precisa desviar esse conteúdo, essa vacina. Se a vacina é aplicada em 2 doses, ela teria que desviar também numa segunda pessoa. É esse o problema. Se ela não aplica, ela finge que aplica numa idosa, ela tem que fazer o mesmo procedimento de fingir e aplicar em outra pessoa para conseguir ter a segunda dose e conseguir então desviar as 2 doses para imunizar uma terceira pessoa. Conseguiram entender o raciocínio? Isso é uma hipótese, né? Mas depois que o laudo veio à tona, não tem muito o que se questionar. O que o Horácio está falando, que é o filho da idosa, é que a prefeitura está pressionando ele diante de uma situação. Ó, você tem que falar que deu, mas espera aí, gente, deixa o caso da polícia, deixa a polícia investigar e as coisas virem à tona. A verdade tem que aparecer. E nós falamos hoje com o promotor Dr. Paulo José Teutônio, que voltou a reforçar sobre a conclusão do laudo técnico e que a primeira vacina não foi aplicada. E ele disse de novo, né, que o novo boletim de ocorrência de coação não altera as investigações sobre a aplicação da vacina, mas disse que se a prefeitura conseguir provar que a dose foi aplicada, terá que responder pela aplicação do que seria a terceira dose. Vocês entenderam? Nós procuramos a prefeitura para saber qual foi a conclusão da sindicância e também para comentar essa acusação de coação, e a assessoria disse que os profissionais envolvidos estão aí numa investigação, estão reunidas, hoje à tarde ficaram reunidas e prometeram responder até amanhã. A auxiliar de enfermagem, que é alvo dessa sindicância, continua afastada da função.